O mundo do futebol brasileiro parece prestes a viver uma reviravolta que ninguém esperava. E tudo gira em torno de um nome que dispensa apresentações: Givanildo Vieira de Souza, ou simplesmente Hulk. Depois de momentos intensos vestindo a camisa do Atlético Mineiro e sendo peça fundamental nas campanhas explosivas do clube, o atacante estaria prestes a escrever um novo capítulo na carreira, desta vez com cores completamente diferentes. Fontes não oficiais e rumores que circulam nos bastidores do futebol indicam que o ídolo, conhecido por sua força física impressionante e chute potente, já teria conversado com membros da diretoria de um clube tradicional do futebol brasileiro, que está passando por uma verdadeira reestruturação em busca de protagonismo. O que intriga torcedores e analistas é a velocidade com que essa possível negociação teria avançado, deixando muita gente surpresa com a possibilidade de Hulk ser o primeiro reforço emblemático da chamada nova era azulina. Se confirmado, o movimento representaria não apenas uma mudança de ares para o jogador, mas também um impacto estratégico enorme para o clube, que precisaria se ajustar à chegada de um atacante com a experiência e a personalidade de Hulk, capaz de transformar a dinâmica do time em campo de maneira imediata, gerando expectativas enormes dentro e fora das quatro linhas, e despertando curiosidade sobre como os adversários reagirão a esse reforço de peso que pode redefinir cenários e rivalidades históricas do futebol nacional, com repercussões que certamente vão além das manchetes e dos comentários esportivos tradicionais, pois estamos falando de uma figura que não apenas joga futebol, mas carrega consigo uma aura de influência capaz de alterar torcidas, estratégias e até a própria narrativa de um campeonato em andamento, gerando um burburinho que cresce a cada minuto e faz a expectativa subir a níveis quase insuportáveis, deixando todos atentos ao próximo capítulo dessa história que parece saída de um roteiro cinematográfico, mas que se desenrola em tempo real no universo dos clubes brasileiros. O que torna essa possível transferência ainda mais intrigante é o histórico de Hulk, um atleta que começou sua trajetória ainda muito jovem, aos 12 anos, no Vitória, e que ao longo dos anos construiu uma carreira marcada por força, velocidade e gols decisivos. No Atlético Mineiro, ele se tornou referência, não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas pelo carisma, pela liderança e pela capacidade de influenciar o grupo de jogadores ao seu redor. Rumores indicam que a proposta que estaria sendo articulada para levar Hulk para a nova equipe azulina não se limita apenas ao aspecto financeiro, mas também envolve uma estratégia de marketing e valorização da imagem do clube, algo que se tornou cada vez mais comum no futebol moderno. A chegada de um jogador desse calibre poderia, segundo especialistas, transformar a percepção do time perante a torcida, elevar a moral do elenco e criar uma expectativa de vitórias imediatas. Além disso, fontes próximas ao jogador sugerem que Hulk estaria animado com a ideia de um novo desafio, especialmente em um clube que busca se reposicionar no cenário nacional e internacional, apostando em nomes de peso para reconstruir uma identidade vencedora. A especulação sobre os detalhes do contrato ainda é intensa, com diferentes versões circulando sobre salários, bônus por desempenho e até cláusulas especiais que poderiam favorecer o atacante em caso de conquistas individuais ou coletivas, algo que deixa claro quanto a negociação, se confirmada, seria estratégica para ambas as partes. Entre torcedores e comentaristas, o burburinho só aumenta, com debates acalorados sobre a capacidade do clube azulino de integrar Hulk ao elenco sem desestabilizar o ambiente sobre como o Atlético Mineiro reagirá a essa possível perda de um dos seus maiores ídolos da última década, criando uma narrativa que mistura surpresa, expectativa e um toque de drama, transformando a simples ideia de uma transferência em um fenômeno que ultrapassa o âmbito esportivo, atingindo questões emocionais e históricas que movimentam o coração de milhões de fãs e amantes do futebol pelo Brasil, e que promete gerar repercussões que podem se estender por toda a temporada e até além. As especulações se intensificam também por causa do timing da negociação. Fontes não oficiais indicam que Hulk teria se reunido com representantes da nova diretoria azulina em encontros discretos, fora dos holofotes, demonstrando interesse em assumir um papel de protagonista na equipe. O que chama atenção é o fato de que essa movimentação ocorre logo após um período de altos e baixos no Atlético Mineiro, onde o atacante teve momentos de brilho absoluto, mas também enfrentou situações complicadas que teriam levado o jogador a considerar novos horizontes. Analistas apontam que a chegada de Hulk a esse novo clube poderia ser um divisor de águas, não apenas pelo talento individual do atleta, mas pela forma como ele pode influenciar a dinâmica do elenco,
motivando jogadores jovens e trazendo uma mentalidade vencedora que já foi testada em cenários nacionais e internacionais. Além disso, o impacto para a torcida é imediato. A simples menção do nome do jogador desperta uma onda de expectativa e entusiasmo, transformando cada conversa de bastidor em tema de debate acalorado nas redes sociais e nos programas esportivos. É nesse contexto que surgem rumores sobre possíveis parceiros comerciais e patrocinadores que estariam acompanhando de perto a movimentação, interessados em associar suas marcas a um nome de peso como Hulk, elevando o potencial financeiro da negociação e ampliando ainda mais a importância do que seria uma contratação estratégica, não apenas esportiva, mas também de imagem e marketing. Para especialistas, se a transação realmente se concretizar, estaremos diante de um caso emblemático, capaz de mudar a narrativa do futebol brasileiro e mostrar como a gestão moderna de clube se alia ao talento de jogadores icônicos para criar histórias que transcendem o campo e se tornam fenômenos culturais, transformando o esporte em algo ainda maior do que apenas competição, elevando-o ao patamar de espetáculo e estratégia, enquanto a torcida aguarda ansiosa por detalhes que podem selar o futuro imediato de um atacante que se tornou sinônimo de poder, gols e paixão. Ainda não se sabe ao certo como será a adaptação de Hulk ao estilo de jogo do novo clube, mas rumores indicam que a diretoria já estaria pensando em moldar o elenco em torno do atacante, aproveitando sua versatilidade e capacidade de finalização para construir jogadas mais agressivas e dinâmicas. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele está animado com a possibilidade de atuar em uma equipe que promete dar suporte completo, tanto no aspecto técnico quanto emocional, criando um ambiente propício para que ele possa repetir a performance explosiva que marcou sua passagem pelo Atlético Mineiro. A especulação se espalha também entre os comentaristas esportivos, que destacam que a chegada de Hulk poderia ser a chave para revitalizar um projeto que vem sendo reformulado, elevando as expectativas sobre títulos e campanhas competitivas. A movimentação, caso confirmada, teria efeitos diretos no mercado, influenciando negociações de outros jogadores e provocando reações de clubes rivais que precisam se posicionar diante de uma contratação desse porte. Além disso, rumores indicam que o atacante já estaria recebendo sugestões de treinos personalizados e estratégias táticas, mostrando que a diretoria está realmente comprometida em potencializar cada atributo do atleta. Torcedores, enquanto isso, dividem-se entre entusiasmo e preocupação, entusiasmo pela chegada de um ídolo de renome, preocupação sobre o impacto financeiro e a pressão que Hulk poderia sofrer ao assumir o protagonismo em um momento de reestruturação. Cada detalhe circula com rapidez nas redes sociais, alimentando debates sobre o que essa contratação poderia significar para a temporada e para a construção de uma identidade vencedora. O fascínio por essa negociação cresce, pois envolve não apenas o talento individual do jogador, mas todo um contexto histórico e emocional, tornando possível o acerto algo muito maior do que uma simples transferência, e sim uma peça fundamental para definir a trajetória futura do clube azulino, enquanto Hulk continua sendo a figura central dessa narrativa que promete movimentar o futebol nacional de maneira intensa e imprevisível. Ainda circulam boatos sobre a influência que essa negociação teria fora de campo, principalmente no que diz respeito à gestão de imagem e contratos publicitários. Hulk, conhecido por sua presença midiática e por ter um histórico de parcerias comerciais de sucesso, seria um ativo estratégico não apenas dentro de campo, mas também para ampliar o alcance de campanhas do clube, reforçando sua marca e atraindo novos patrocinadores. Analistas de mercado especulam que a contratação, se confirmada, pode servir como um modelo para outras equipes, mostrando que a junção de talento esportivo e potencial de marketing é capaz de gerar um impacto financeiro significativo, além de transformar a narrativa esportiva em algo mais abrangente e lucrativo. No meio disso tudo, torcedores e rivais ficam atentos, debatendo cada passo da possível negociação e imaginando como Hulk se encaixaria no estilo de jogo do clube, como lideraria o elenco e como seria recebido pela torcida, que espera não apenas gols, mas uma transformação visível na performance da equipe. Entre rumores de salários milionários, bônus de desempenho e cláusulas estratégicas, a expectativa cresce, e a especulação se torna quase tão eletrizante quanto uma partida decisiva, transformando cada informação vazada em um tema quente nos canais esportivos e nas redes sociais. A chegada do atacante, portanto, não se limita a uma questão esportiva, ela reverbera em diferentes esferas, desde a gestão interna do clube até o marketing,
a relação com a torcida e a projeção do time no cenário nacional, criando um burburinho que combina futebol, estratégia e espetáculo. Para todos que acompanham o mercado, essa movimentação se apresenta como uma das mais intrigantes e comentadas do momento, capaz de alterar não apenas a história de um clube, mas também a narrativa do futebol brasileiro contemporâneo, enquanto Hulk, silenciosamente, se transforma no protagonista de uma história que ainda está se desenrolando e promete surpreender a cada nova informação que surgir. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! As conversas sobre a possível transferência também giram em torno da motivação pessoal de Hulk, que estaria buscando novos desafios depois de uma passagem marcada por momentos de glória, mas também por pressões intensas. Fontes próximas ao jogador indicam que a ideia de ser protagonista em um clube que está reformulando sua identidade seria extremamente atraente, oferecendo a chance de assumir um papel central na reconstrução de uma equipe e de se tornar ícone de uma nova era. O contexto estratégico do clube azulino, que busca elevar seu protagonismo no futebol nacional e internacional, combinaria perfeitamente com as ambições do atacante, criando um cenário onde todos saem ganhando. Analistas especulam sobre os impactos táticos que Hulk poderia gerar, desde a movimentação ofensiva até a influência sobre companheiros de equipe mais jovens, motivados a absorver a experiência e a mentalidade vencedora do jogador. Além disso, rumores indicam que a diretoria já estaria pensando em ações de marketing envolvendo o atacante, desde campanhas de mídia até eventos de lançamento, reforçando a ideia de que a contratação seria emblemática e pensada nos mínimos detalhes. Torcedores, enquanto isso, discutem nas redes sociais e nos fóruns esportivos, criando teorias sobre como a chegada de Hulk poderia transformar jogos decisivos e até rivalidades históricas, demonstrando a importância de um jogador desse calibre não apenas no campo, mas no imaginário coletivo do futebol brasileiro. Cada novo detalhe divulgado aumenta a expectativa, transforma especulações em debates e mantém todos atentos ao desenrolar de uma negociação que promete ser uma das mais comentadas da temporada, misturando talento, estratégia, marketing e emoção em um só pacote, colocando Hulk no centro de uma narrativa que ainda promete capítulos eletrizantes e surpresas capazes de redefinir o futuro de um clube e a trajetória de um jogador que já se tornou lenda. As especulações sobre a adaptação de Hulk ao novo clube continuam a gerar debates intensos entre especialistas, comentaristas e torcedores apaixonados, e os rumores indicam que a diretoria azulina estaria disposta a reorganizar todo o esquema tático para potencializar o atacante. Segundo fontes não oficiais, a chegada de Hulk poderia exigir uma reformulação das posições de outros jogadores, criando um ambiente dinâmico e imprevisível dentro de campo, onde cada movimentação ofensiva seria pensada para explorar ao máximo a força, a velocidade e o chute poderoso do atacante. Alguns analistas apontam que o impacto psicológico dessa contratação seria gigantesco, elevando a moral do elenco e pressionando adversários de maneira indireta, enquanto outros destacam que a pressão sobre Hulk seria igualmente intensa, pois ele teria que corresponder às expectativas gigantescas geradas pelo burburinho midiático e pela torcida, que já se movimenta nas redes sociais com memes, debates e teorias sobre o que pode acontecer na primeira partida. Além disso, rumores indicam que o clube azulino estaria interessado em criar um projeto de longo prazo com o atacante, pensando não apenas na temporada atual, mas também na construção de uma identidade vencedora, capaz de atrair novos talentos e consolidar o clube como protagonista no cenário nacional e internacional. A especulação se intensifica ainda mais quando surgem comentários sobre possíveis parceiros comerciais que estariam prontos para investir em ações envolvendo Hulk, ampliando o alcance da negociação e transformando cada jogo em um espetáculo ainda maior, onde a presença do atacante não se limita a gols, mas a uma influência completa sobre a narrativa esportiva e cultural do clube, elevando a expectativa a níveis extraordinários e deixando todos ansiosos para acompanhar cada movimento da história que está se desenrolando em tempo real no futebol brasileiro contemporâneo, misturando talento, marketing, estratégia e emoção em uma combinação explosiva que promete surpreender torcedores, adversários e especialistas. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.